Existe algo que desmonta completamente qualquer homem. E não tem nada a ver com manipulações baratas, nem com joguinhos de adolescente. Chama-se ausência consciente. E, se ficar comigo até o final, você vai entender por que funciona do ponto de vista neurológico e por que ele não vai conseguir tirar você da cabeça. Mas antes de continuar, inscreva-se agora mesmo e me conte nos comentários. Você já sentiu que, quanto mais corria atrás dele, mais ele se afastava? Clique no botão, porque hoje vamos derrubar um dos mitos mais prejudiciais do amor romântico. Ontem mesmo, no meu consultório, chegou a Carmen, uma mulher de 52 anos, executiva, inteligente, bem-sucedida. Ela havia passado 8 meses correndo atrás de um homem que a tratava como um ioiô emocional. Carmen me disse: "Não entendo, Clovis. Quanto mais escrevo, mais frio ele fica. Quanto mais planos proponho, mais desculpas inventa." Carmen tinha caído na armadilha mais comum do século XXI: confundir amor com perseguição. Sabe o que eu disse para ela? Carmen, você vai fazer algo que vai contra tudo o que aprendeu sobre o amor. Vai desaparecer totalmente. Sem despedidas dramáticas, sem explicações intermináveis, sem aquela última ligação dizendo: "Precisamos conversar." Você simplesmente vai sumir do radar dele, como se fosse fumaça. A neurociência explica por que isso funciona de forma tão poderosa. Quando corremos atrás de alguém, o cérebro dessa pessoa interpreta a nossa disponibilidade constante como algo garantido. E a dopamina, o neurotransmissor responsável pelo prazer e pela motivação, só dispara quando existe incerteza, quando há algo a ser conquistado. Se estamos sempre disponíveis, 24 horas por dia, o cérebro perde o interesse. Simples assim. Cruel assim. Lembro-me de outra paciente, a Pilar. Ela me contou: "Clovis, há 2 anos sou a namorada perfeita, sempre disponível, sempre compreensiva, sempre mudando meus planos por ele. E ainda assim, ele me trata cada vez pior." O problema de Pilar era claro. Ela tinha eliminado completamente o mistério da própria personalidade. Tinha se transformado em um móvel emocional. A ausência consciente não é sumir para ferir. Não é crueldade. É uma estratégia inteligente, baseada em princípios psicológicos sólidos. Quando você desaparece de forma consciente, a mente dele começa a trabalhar a seu favor, sem que ele perceba. O cérebro masculino, por estrutura evolutiva, está programado para perseguir o que se afasta e tomar como certo o que permanece. Mas atenção, a ausência consciente não funciona se, antes, você foi um desastre emocional. Não funciona se você o sufocou com ligações, mensagens e crises de ciúmes. Primeiro, é preciso agir como uma mulher com dignidade. Se a última lembrança que ele tem de você é de alguém suplicante, o seu desaparecimento será um alívio, não uma perda. Carmen me perguntou: "Mas por quanto tempo, Clovis?" "Até que ele dê o primeiro passo", respondi. "Até que seja ele a tomar a iniciativa de procurar você. Até que o interesse dele seja genuíno, não apenas uma reação automática à sua insistência." 3 semanas depois de desaparecer completamente, sabe o que aconteceu com Carmen? Ele ligou. Mas não foi qualquer ligação. Foi uma ligação desesperada, às 2 horas da madrugada, dizendo que não conseguia dormir, que não entendia o que tinha acontecido, que sentia falta dela. O cérebro dele tinha feito todo o trabalho por ela, e durante essas 3 semanas, Carmen não ficou sentada esperando. Pelo contrário, retomou os próprios hobbies, encontrou as amigas, se matriculou em aulas de dança, começou aquele projeto que tinha deixado de lado. Porque a ausência consciente não é ficar em casa remoendo sentimentos. É redirecionar a energia para si mesma. Há um exercício prático que mudou a vida de muitas pacientes. Toda vez que sentir vontade de ligar, mandar mensagem ou ver como ele está, anote essa urgência em um papel. Não reprima de forma agressiva, apenas reconheça: "Tenho vontade de falar com ele." Depois, pergunte a si mesma: qual necessidade emocional está por trás dessa urgência? Quase sempre você vai descobrir que não é amor. É ansiedade de abandono. A diferença entre uma mulher desesperada e uma mulher com amor próprio é simples. A primeira persegue, a segunda atrai.
E a atração genuína funciona como um ímã, sem esforço, sem súplicas, sem negociações emocionais. A ausência consciente é, antes de tudo, uma ferramenta de autodiagnóstico. Ela permite descobrir se o interesse dele é genuíno ou se é apenas uma resposta condicionada à sua disponibilidade constante. Lembro-me do caso de Paloma, uma advogada de 43 anos, brilhante na carreira, mas completamente perdida emocionalmente. Ela passou 3 anos em uma relação em que era sempre a responsável por ligar, por organizar os encontros, por lembrar das datas importantes. O parceiro era carinhoso quando estavam juntos, mas absolutamente passivo em todo o resto. Disse a Paloma: durante a sua próxima semana de férias, não conte para ele para onde vai, não envie mensagens, não ligue, desconecte-se completamente e observe o que acontece. Ela ficou apavorada. E se ele pensar que não me importo? Exatamente, respondi. Assim você vai descobrir se é você que realmente importa para ele. Durante essa semana, Paloma recebeu 7 chamadas perdidas, 12 mensagens pelo WhatsApp e até uma visita surpresa na sua casa. Quando voltou, disse para mim: Clóvis, em 3 anos, ele nunca havia demonstrado tanto interesse por mim. A ausência dela havia despertado nele algo que a presença constante tinha adormecido: o medo de perdê-la. A neuroplasticidade mostra que o cérebro pode, sim, mudar padrões, inclusive na fase adulta. Quando mudamos o comportamento, alteramos as dinâmicas da relação. E ao mudar as dinâmicas, mudamos os resultados. Mas existe uma chave essencial para que a ausência consciente não se torne um jogo mental tóxico. Durante esse período, é fundamental trabalhar em si mesma. Não é sobre fingir que tem uma vida interessante. É sobre construir, de fato, uma vida que valha a pena ser vivida. Cristina, uma das minhas pacientes que mais cresceu nesse processo, me disse algo belíssimo. Clóvis, enquanto estive ausente dele, estive presente para mim mesma. Redescobri quem eu era antes de conhecê-lo, o que eu gostava, o que me fazia vibrar. Isso é ausência consciente autêntica. Durante esse tempo, faça coisas concretas. Retome aquele hobby que deixou de lado. Encontre as amigas que havia esquecido. Leia os livros que estavam na prateleira. Viaje para o lugar que sempre sonhou. Matricule-se naquele curso que sempre teve curiosidade. Em resumo, torne-se interessante para si mesma, porque aqui está o grande segredo. Quando você tem uma vida plena e empolgante, não precisa de técnicas para atrair ninguém. Sua energia vital, sua paixão pela vida, sua segurança interior, tudo isso se torna o ímã mais poderoso que existe. Lembram-se de quando eram solteiras e felizes? Quando não precisavam da validação de um homem para se sentirem completas? Essa versão de você mesma era irresistível justamente porque não precisava de nada de ninguém. A ausência consciente devolve você a essa versão. Lembra que você já era uma pessoa inteira antes de conhecê-lo e continuará sendo inteira, independentemente do que acontecer. Victoria, uma empresária de 50 anos, explicou isso de forma brilhante. Clóvis, percebi que havia transformado a minha relação em um trabalho de tempo integral. Pensava nele o tempo todo, analisava cada mensagem, planejava estratégias para vê-lo mais vezes. Deixei de viver a minha vida para viver a nossa relação. Soa familiar? A ausência consciente obriga você a redistribuir a energia emocional. Em vez de investir 80% do seu tempo nele e apenas 20% em si mesma, você inverte essa proporção. 80% para você, 20% para ele. Esse simples ajuste muda completamente a dinâmica. Porque sejamos sinceras, quando toda a sua energia emocional gira em torno de uma única pessoa, você se torna pesada. Essa necessidade constante de conexão e confirmação acaba virando um fardo para o outro, mesmo que você não perceba. Já repararam como, nos primeiros encontros, somos mais interessantes? Isso não é coincidência. No começo, temos nossa própria vida, nossos planos, nossas preocupações. Somos mulheres completas conhecendo alguém novo. Mas, aos poucos, começamos a orbitar em torno dessa pessoa até quase desaparecer como indivíduos. A ausência consciente é o caminho de volta para aquela mulher fascinante que você era no início.
E quando retorna a esse estado, algo mágico acontece. Você não precisa mais da validação dele, porque já tem a sua própria. Helena, uma professora de 47 anos, descreveu esse processo de forma poética. Clovis, durante minha ausência consciente, percebi que tinha deixado de ser protagonista da minha própria vida para me tornar coadjuvante da dele. Voltei a ser o personagem principal da minha história. E, quando você é protagonista da sua própria vida, automaticamente se torna mais atraente. As pessoas são atraídas por quem tem sua própria luz, não por quem depende da luz dos outros. Um dos efeitos mais belos da ausência consciente é este. Ela ajuda você a descobrir se realmente sente falta dele ou apenas de ter alguém. Muitas das minhas pacientes perceberam que o que elas sentiam não era amor genuíno, mas sim a falta da sensação de estar acompanhada. Carmen, a executiva de quem falei no início, confessou algo revelador após suas 3 semanas de ausência. Clovis, nos primeiros dias eu estava ansiosa, mas depois comecei a sentir uma liberdade imensa, como se tivesse soltado um peso que nem sabia que estava carregando. Isso é outra função dessa técnica. Avaliar se a relação está somando ou drenando a sua energia vital. Porque, quando estamos presas dentro da química emocional, é difícil enxergar com clareza. Mas, quando nos afastamos e o sistema nervoso se acalma, podemos avaliar com honestidade. Essa pessoa me faz bem ou me faz mal? Sinto-me mais segura ou mais insegura desde que a conheci? Ganhei confiança em mim mesma ou a perdi? Se as respostas forem negativas, a ausência consciente deixa de ser apenas uma estratégia. Ela se torna libertação. Mônica, uma arquiteta de 52 anos, contou. Clovis, depois de 2 semanas sem contato, uma amiga me disse: Mônica, fazia meses que eu não via você tão tranquila. E eu percebi. Aquela relação tinha se transformado em fonte de estresse contínuo. E eu havia normalizado isso. Amor saudável não gera ansiedade crônica. Relações verdadeiras trazem paz, não tormento. Se você precisa de técnicas complicadas para manter alguém interessado, talvez o problema não esteja em você, mas na pessoa que escolheu. A ausência consciente também ensina algo essencial: a capacidade de estar bem sem precisar da validação dos outros. E essa segurança interior é o que realmente atrai pessoas emocionalmente maduras. Notaram que as mulheres mais atraentes, independentemente da aparência física, têm algo em comum? Elas não precisam de nada de ninguém. E essa completude, essa ausência de necessidade desesperada, é magnética. Em todos os meus anos como terapeuta, observei um padrão. As mulheres que mais sucesso têm no amor são as que menos dependem dele. Não porque sejam frias ou insensíveis, mas porque construíram uma vida tão rica e satisfatória que um parceiro é apenas um complemento maravilhoso, não uma necessidade vital. Raquel, uma jornalista de 45 anos, resumiu assim: Clovis, quando parei de buscar alguém que completasse a minha vida e passei a procurar alguém que a complementasse, tudo mudou. Essa é a mentalidade correta. A ausência consciente não é um truque para prender alguém, mas sim uma ferramenta para avaliar se a pessoa merece espaço na sua vida já completa. E muitas vezes acontece algo curioso. Depois de aplicar a ausência consciente, várias pacientes descobrem que não querem mais aquela pessoa. O que as prendia não era o amor, mas a dificuldade, a incerteza, o desafio. Isabel, uma médica de 49 anos, contou. Clovis, depois de 3 semanas sem contato, ele voltou a me procurar, insistiu para nos encontrarmos. Eu aceitei, mas percebi algo chocante. Não senti absolutamente nada. Descobri que estava viciada na falta de atenção dele, não nele como pessoa. Esse é outro presente da ausência consciente. Clareza emocional. Ela ajuda a diferenciar intensidade emocional, que pode vir do drama e da instabilidade, de amor verdadeiro, que nasce da compatibilidade, do respeito e da construção conjunta. As mulheres que melhor aplicam a ausência consciente não a veem como castigo, mas como investimento pessoal. Elas não se sentem punidas por não escrever para ele. Sentem-se empoderadas por controlar a própria energia emocional. Laura, uma advogada de 48 anos, contou. Clovis,
No início foi muito difícil não responder imediatamente às mensagens, mas depois comecei a adorar a sensação de estar no controle, de agir com consciência e não por impulso. Essa é a evolução natural, da ansiedade inicial para o empoderamento final. E esse empoderamento aparece em tudo, no jeito de andar, de falar, de se relacionar com o mundo. E claro, aparece também quando você volta a interagir com ele, porque, quando o contato acontece novamente, você já não é a mesma mulher. É uma versão melhorada, mais segura, mais centrada, mais consciente do próprio valor. E essa nova versão é simplesmente irresistível. Era como se ela tivesse ativado algum tipo de sinal invisível. E de fato, tinha ativado esse sinal. O sinal de ser uma mulher completa e satisfeita. E esse sinal é irresistível para pessoas emocionalmente maduras. Mas há algo muito importante que vocês precisam saber. A ausência consciente não funciona com homens narcisistas ou emocionalmente imaturos. Com esse tipo de homem, a sua ausência será apenas uma confirmação de que ele estava certo em não valorá-la. E essa informação também é valiosa. Se depois da sua ausência consciente ele não reagir, não procurá-la, não demonstrar interesse genuíno, comemore. Você acaba de descobrir a verdadeira natureza dele sem perder mais tempo ou energia. Monse, uma enfermeira de 53 anos, me contou. Clovis, minha ausência consciente durou 2 meses. Ele nunca me escreveu, nunca perguntou por mim. No início doeu, mas depois percebi que tinha me livrado de meses de sofrimento com alguém que claramente não me valorizava. Essa é outra função da ausência consciente: filtrar. Separar os homens genuinamente interessados daqueles que apenas aceitavam a sua disponibilidade sem esforço algum. E aqui vem algo que pode soar desconfortável, mas é a mais pura verdade. Muitas vezes, somos nós mesmas que criamos as dinâmicas de desrespeito com a nossa disponibilidade excessiva. Não estou culpando ninguém, apenas apontando uma realidade que pode e deve ser transformada. Quando você sempre diz sim, quando nunca tem planos próprios, quando sua agenda gira em torno da disponibilidade dele, você está ensinando que o seu tempo não tem valor. A ausência consciente corrige essa percepção. De repente, seu tempo passa a ser valioso porque é limitado. Sua atenção se transforma em um prêmio a ser conquistado, não em um direito adquirido. Natália, uma tradutora de 44 anos, compartilhou comigo uma experiência reveladora. Clovis, por anos pensei que demonstrar amor significava estar sempre disponível, que, se eu não respondesse imediatamente, ele acharia que eu não me importava. Mas percebi que tinha confundido amor com servilismo. Exatamente. Há uma diferença enorme entre ser uma mulher amorosa e ser uma mulher servil. A mulher amorosa dá a partir da abundância. A mulher servil dá a partir da carência. E os homens percebem essa diferença a quilômetros de distância. Ao longo da minha carreira, vi centenas de mulheres confundindo essas duas atitudes. Elas acreditavam que, quanto mais se entregassem, mais seriam valorizadas. Mas acontece exatamente o contrário. Quanto mais você se entrega sem limites, menos você é valorizada. Por quê? Porque o cérebro humano está programado para valorizar aquilo que é escasso e dar como garantido aquilo que é abundante. É economia básica aplicada aos relacionamentos humanos. A ausência consciente aplica esse princípio de forma inteligente. Não é egoísmo, é autorrespeito. Não é frieza, é equilíbrio. Durante a sua ausência, não fique vasculhando obsessivamente as redes sociais dele, vendo os stories no Instagram, checando se está online no WhatsApp. Se vai ficar ausente, seja realmente ausente. Erro número 3. Usar a ausência como castigo. A ausência consciente não é vingança, não é um jeito de ferir, é uma ferramenta de autoconhecimento e empoderamento. Se você a utiliza a partir do ressentimento, perde seu poder transformador. Erro número 4. Interromper a ausência cedo demais. Muitas mulheres praticam a ausência consciente por 3 dias e esperam milagres. Você precisa de tempo suficiente para o seu sistema nervoso se acalmar
e para que ele realmente sinta a sua falta. 1 semana, no mínimo. De preferência, 2 ou 3. Erro número 5. Não trabalhar em si mesma durante a ausência. Se você usa esse período apenas para ruminar sobre ele, planejar a volta ou fantasiar com a reação dele, perde a oportunidade de crescimento pessoal que o processo oferece. Mercedes, uma médica de 49 anos, cometeu todos esses erros na primeira tentativa. Clovis, eu disse que precisava de espaço. Vasculhei as redes sociais dele compulsivamente, rompi a ausência em 4 dias e não fiz nada de construtivo nesse tempo. Claro que não funcionou. Era o drama de uma adolescente. Não havia nada de consciente, tampouco de empoderador. Na segunda tentativa, ela fez do jeito certo. Desapareceu em silêncio, desconectou-se completamente dele e focou em seus projetos pessoais por 3 semanas. O resultado foi completamente diferente. A diferença, Clovis, é que na segunda vez, eu não fiz por ele. Eu fiz por mim. Exatamente. A ausência consciente deve ser um ato de amor próprio, não uma estratégia para manipular. Quando você faz por si, funciona. Quando faz para controlar o outro, fracassa. Por quê? Porque a energia é diferente. Agir a partir do amor próprio projeta força e autenticidade. Agir a partir da manipulação projeta carência e desespero. E as pessoas sentem essa diferença, mesmo sem saber explicá-la. Outro ponto crucial. A ausência consciente não é uma técnica de uso único. É uma filosofia de vida para integrar permanentemente as suas relações. Mesmo depois que ele voltar, mesmo depois de estabelecer um vínculo sólido, mantenha sua independência emocional, seus espaços, sua própria vida. Muitas mulheres aplicam a ausência consciente, conseguem o que queriam e, em seguida, voltam aos velhos padrões de disponibilidade excessiva. Erro fatal. As mudanças que você conquista com a ausência consciente precisam ser permanentes, não temporárias. Sandra, uma enfermeira de 46 anos, explicou como manteve os benefícios. Clovis, depois da minha ausência consciente e do retorno dele, estabeleci limites claros. Não abandonei a minha vida por causa da relação. Mantive meus hobbies, minhas amigas, meus espaços, e nosso relacionamento ficou mais saudável do que nunca. Inteligente. Ela entendeu que a ausência consciente não era um truque momentâneo, e sim uma mudança de paradigma. É isso que eu quero para você. Que a ausência consciente sirva como porta de entrada para uma forma de se relacionar mais madura, mais equilibrada e mais respeitosa consigo mesma. Agora, vamos encarar algo que costuma gerar resistência. O medo do abandono. Muitas mulheres não aplicam a ausência consciente porque têm pânico de que ele vá embora de vez. E se a minha ausência for a desculpa perfeita para ele sumir? Perguntam sempre. Minha resposta é a mesma. Se ele vai embora porque você não está disponível o tempo todo, ele nunca esteve realmente interessado em você. Só estava interessado na sua disponibilidade. Você quer uma relação em que sua única função seja estar sempre à disposição? Quer um homem que a valorize apenas pela rapidez com que atende às necessidades dele? Espero que a resposta seja não. Esta mensagem é para mulheres que desejam relações de igual para igual, não de servilismo. O medo do abandono mantém você em relações medíocres, impede os riscos emocionais necessários para construir relações extraordinárias. A ausência consciente é um risco calculado. Sim, existe a possibilidade de ele não voltar. Também existe a possibilidade de ele voltar mais interessado do que nunca. E existe ainda a possibilidade de, durante a sua ausência, aparecer alguém melhor. Se você não assume o risco e permanece na zona de conforto da disponibilidade permanente, posso garantir, nada muda. Você continuará se sentindo desvalorizada, mendigando migalhas de atenção. Vale a pena viver assim só para evitar o risco de ficar temporariamente só? Lucia, uma advogada de 51 anos, confessou seus medos antes de aplicar a ausência consciente. Clovis, morro de medo de ficar sozinha. Nesta idade, quem vai me querer? Medos compreensíveis, porém destrutivos. Eu disse a Lucia, você já está sozinha emocionalmente. Estar fisicamente com alguém que não a valoriza não é companhia,
É abandono disfarçado. Custou a processar, mas enfim, ela entendeu e aplicou a ausência consciente a partir da força, não do medo. O resultado? Não apenas ele voltou mais interessado, como, durante a ausência, ela recebeu 3 convites de outros homens. A energia dela havia mudado. Clovis, percebi que o meu medo do abandono me fazia agir de forma pouco atraente. Quando superei o medo, fiquei automaticamente mais magnética. Exato. O medo do abandono gera comportamentos desesperados, e comportamentos desesperados afastam. Quando você supera esse medo, quando aceita a possibilidade de ficar temporariamente só por algo melhor, sua energia muda radicalmente e essa nova energia atrai outras experiências. Faça um exercício mental comigo. Imagine que você é multimilionária. Como se comportaria numa relação? Provavelmente seria mais seletiva, mais consciente do próprio valor, menos disposta a tolerar desrespeito. Por quê? Porque segurança econômica gera opções, e opções trazem poder de negociação. A ausência consciente oferece outro tipo de opção, opções emocionais. Ela mostra que você pode ficar bem sem a validação constante dos outros, e essa segurança emocional dá poder de negociação nos relacionamentos. Quando você sabe que consegue ficar bem sozinha, para de aceitar qualquer coisa só para não ficar só. Essa é a verdadeira liberdade. Escolher conscientemente, em vez de aceitar por medo. E essa liberdade é irresistível. Agora, algo que pode soar controverso. A ausência consciente também funciona em relações longas, em casamentos, em uniões estáveis. Não é uma técnica restrita aos começos. Os princípios psicológicos são válidos em qualquer contexto. Se você está casada há anos e sente que seu marido a dá por garantida, se você sempre toma a iniciativa, se o interesse romântico dele esfriou, a ausência consciente pode revitalizar a relação. Claro, numa relação estabelecida, você não vai sumir literalmente, mas pode aplicar os princípios, deixar de tomar sempre a frente, desenvolver interesses próprios, criar independência emocional. Amparo, casada por 15 anos, aplicou esses princípios quando percebeu que o casamento tinha virado rotina. Clovis, deixei de ser a organizadora social da família. Parei de propor, toda semana, os programas do fim de semana. Deixei de estar sempre disponível para as necessidades emocionais imediatas dele. O resultado? O marido passou a tomar mais iniciativa, valorizar mais a presença dela e agir de forma mais romântica. Foi incrível, contou Amparo. De repente, era como recuperar o meu namorado de 20 anos atrás. Homens, independentemente do tempo de relação, precisam sentir que têm de conquistar um pouquinho a parceira a cada dia. Quando essa necessidade some por completo, a paixão apaga. A ausência consciente, adaptada a relações longas, restaura uma dinâmica saudável de conquista mútua. Mas há um ponto essencial. Em relações longas, a ausência consciente não é desaparecer fisicamente, é recuperar a própria individualidade. Muitas mulheres, após anos juntas, fundem-se ao parceiro, perdem interesses, perdem amigas, perdem identidade, viram satélites orbitando o marido. Isso mata a atração. Homens se sentem atraídos por mulheres, não por satélites. Helena, casada há 12 anos, descreveu seu processo. Clovis, percebi que deixei de ser Helena para virar a mulher do Pedro. Tinha perdido minha identidade individual. Comecei a recuperá-la. Retomei a pintura, reencontrei as amigas da faculdade, me matriculei em aulas de yoga. Não foi fácil, Pedro reclamou no início, mas insisti. O resultado? Nosso casamento renasceu, disse ela, 6 meses depois. Pedro voltou a me enxergar como uma mulher interessante, não só como a esposa. Essa é a chave. Continuar sendo uma mulher interessante, em qualquer contexto. Porque no dia em que você deixa de ser interessante para si mesma, deixa de ser interessante para os outros. A ausência consciente, em todas as suas formas, é um convite para reconquistar a sua individualidade fascinante. E essa individualidade é o melhor presente para você e para a sua relação. Estou chegando ao final, mas quero deixar princípios fundamentais para você carregar sempre. Primeiro,
O seu valor não depende de quanto alguém a deseja. Você é valiosa por si, não pela capacidade de atrair ou reter alguém. Segundo, amor saudável se baseia em escolha mútua, não em necessidade desesperada. Se você precisa, desesperadamente, de alguém para ser feliz, isso não é amor, é dependência. Terceiro, a ausência consciente só funciona quando nasce do amor próprio, não da manipulação. É ferramenta de empoderamento, não de controle. Quarto, estar sozinha e completa é infinitamente melhor do que estar acompanhada e incompleta. Não tema a solidão temporária, se ela a conduz a relações mais saudáveis. Quinto, mantenha, sempre, a sua individualidade dentro de qualquer relação. Você é uma mulher inteira que escolhe compartilhar a vida, não metade da laranja buscando quem a complete. Esses princípios guiam não apenas a aplicação da ausência consciente, mas todas as suas relações futuras. Porque o objetivo é que você desenvolva vínculos saudáveis e equilibrados, onde seja valorizada e respeitada como merece. E, para chegar lá, primeiro é preciso aprender a se valorizar e se respeitar. A ausência consciente é uma ferramenta poderosa nesse caminho de autoconhecimento e empoderamento. Mas lembre-se, é apenas uma ferramenta. A transformação real vem de dentro, do trabalho profundo na sua autoestima, nos seus padrões relacionais, na sua capacidade de amar a si mesma. Agora, um desafio para esta semana. Identifique uma área da sua vida em que você está dando mais do que recebe. Pode ser no relacionamento, numa amizade, no trabalho, em qualquer contexto. Durante os próximos 7 dias, aplique os princípios da ausência consciente nessa área específica. Pare de tomar sempre a iniciativa. Deixe de estar hiperdisponível. Invista essa energia em você e observe o que acontece. Observe como a dinâmica muda quando não é você quem dá o primeiro passo. Veja como as pessoas reagem quando seu tempo e sua energia deixam de ser garantidos. E, sobretudo, repare como você se sente ao recuperar o seu poder pessoal. Esse exercício será revelador. Vai expor dinâmicas que estavam invisíveis há anos e vai empoderá-la de maneiras que você nem imagina. Se quiser compartilhar a experiência, deixe um comentário abaixo. Conte o que descobriu na sua semana de ausência consciente. Seu relato pode inspirar outras mulheres que passam por situações semelhantes. E inscreva-se no canal se esta mensagem foi útil. Eu preciso saber se este conteúdo está chegando até você, ajudando no seu crescimento, na sua evolução, ajudando-a a se tornar a mulher empoderada que você merece ser. Compartilhe este vídeo com amigas que precisam ouvir isso, mulheres que sofrem por homens que não as valorizam, que perderam o poder pessoal em relações desequilibradas. Quando uma mulher se empodera, todas ganhamos. Quando uma mulher recupera a dignidade, eleva o padrão para todas as demais. Lembre-se sempre, minha querida leitora. Você é extraordinária e merece relações extraordinárias. Não aceite migalhas emocionais. Não aceite ser uma opção quando você sabe que merece ser prioridade. A ausência consciente vai ensinar o seu verdadeiro valor e mostrar o que você realmente merece. E, uma vez que você saiba, nunca mais aceitará menos. Essa é a transformação que eu quero para você. Sair do lugar de quem mendiga amor para o lugar de quem merece e sabe que merece. Porque quando você sabe o que vale, o mundo inteiro reconhece. Até a próxima. Continue crescendo, continue se empoderando. Continue sendo a mulher magnífica que você é. E lembre, se alguém não agrega valor à sua vida, mande para a reciclagem emocional. Você merece muito mais.